Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto de pagamento de taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos os publicanos e pecadores vieram assentar-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje a igreja celebra São Mateus Apóstolo, esse santo evangelho, ao qual o próprio Mateus escreveu. Então aqui é um testemunho de vida de São Mateus. Não é ninguém contando a sua conversão. O próprio São Mateus contando a sua conversão. Como foi o chamado? Se ontem nós íamos no domingo sobre o operário e a vinha, sobre o chamado, não importa o momento, nós temos hoje o exemplo de São Mateus, que exercia uma das piores funções. Não diria nem se era emprego, né? Mas uma das piores funções. Porque os cobradores de impostos eram obrigados a tirar do povo, na força, o que eles deviam ao imperador. Não existia, como nos dias de hoje, que se você estiver numa situação difícil, você acaba atrasando, não pagando seus impostos, fica em débito, acaba dando prioridade para o alimento, o aluguel. Naquele tempo, você era obrigado. Não importava se você tinha separado 100 denários, ou seja, qual quantia fosse para a sua alimentação, se era só aquilo que você tinha para o sustento daquele mês. Você era obrigado, e obrigado à força a pagar. Com isso, calcule como era a fama dos cobradores de impostos. Era a pior possível. São Mateus vê o mestre passar e no simples convite: vem e segue-me. Ele seguiu o mestre, tornou-se discípulo, tornou-se apóstolo, escreveu esse evangelho, deu testemunhos de como partilhava a sua vocação. E hoje chegamos a esse ponto. A igreja celebra São Mateus Apóstolo, que pelo seu testemunho converteu a muitas e muitas pessoas. Viveu com o mestre, espalhou a boa nova, sofreu as consequências de iniciar o trabalho cristão, partilhou com Jesus todos os momentos na sua vida terrena e pode nos dar esse lindo testemunho. Vem e segue. E esse é o convite que o Senhor faz para mim e faz para você. Vem e segue-me. Basta você falar sim ou não. Já não cabe mais a ninguém dar essa resposta por você. Vem e segue. Não importa a sua condição. Não importa o jeito que você está. Não importa em qual pecado você esteja. Não importa conforme você esteja nesse momento. O convite é para ti. Vem e segue.
a exemplo de São Mateus, que esse chamado ressoe pelos seus ouvidos, pelo seu coração, e a sua resposta seja aquela que o Senhor tanto espera. Sim, eu vou para onde tu fores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai, Filho e Espírito Santo.